A mobilidade é um dos pilares do treinamento funcional, mas qual é a melhor maneira de se trabalhar a mobilidade durante os treinos do nosso aluno? É exatamente isso que a gente vai falar na aula de hoje, então fica aqui para você não perder. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcional, meu nome é Bruno, criador do método Treinamento Mais Funcional, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melhor maneira de se trabalhar mobilidade durante os treinos com os nossos alunos. A maioria dos profissionais de educação física às vezes até entendem que o trabalho de mobilidade ele é importante, mas não conseguem diferenciar a mobilidade de, por exemplo, flexibilidade. Por quê? Porque não entendem o conceito de mobilidade. Se a gente não entende o conceito, o que vai embasar o nosso trabalho, a gente muitas vezes vai estar trabalhando um exercício pensando que aquele exercício é de mobilidade e na maioria das vezes ele não é. Então por isso a gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre o conceito de mobilidade. Se você entender tintim por tintim o conceito, com certeza você nunca mais vai errar o trabalho de mobilidade com os seus alunos. Então já deixei preparado aqui no meu bloco de notas o conceito de mobilidade para você. Mobilidade é a capacidade de uma articulação de atingir a amplitude máxima de movimento de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Perceba que dentro do conceito a gente tem 3 pontos principais. Primeiro, atingir a amplitude máxima de movimento. Segundo, de forma ativa e controlada. Terceiro, sem compensação com nenhuma outra articulação. Eu vou dividir esses 3 para explicar melhor. Atingir a amplitude máxima de movimento é o quanto uma articulação consegue se movimentar. Como, por exemplo, flexão de ombro. Quanto o meu ombro consegue flexionar? O máximo, a amplitude máxima desse movimento. Basicamente. Só que muitos profissionais só prestam atenção nessa primeira parte do conceito. Só querem atingir a amplitude máxima de movimento a qualquer custo. Só que você percebeu que a definição tem 3 partes principais. Não é só amplitude de movimento. Depois vem de forma ativa e controlada. Essa parte, alguns profissionais até respeitam. O que é ativa e controlada? Primeiro, eu mesmo tenho que estar movimentando o meu braço, como por exemplo, na mobilidade de flexão de ombro. Eu não posso, por exemplo, pegar a minha outra mão e empurrar para cima. Isso seria uma mobilidade passiva. Então, ativa é quando você mesmo movimenta a articulação que você quer trabalhar a mobilidade, e controlada é controlando o movimento, o próprio nome já diz. É fazer o movimento devagar, sentindo o movimento, tendo controle desse movimento. Então, de forma ativa e controlada. Assim, vamos dizer assim, 90% dos profissionais que falam que trabalham com mobilidade só pensam na amplitude máxima de movimento, uns 70% pensam na amplitude e também de forma ativa e controlada, mas, assim, 20% só pensam que não pode existir nenhuma compensação com nenhuma outra articulação. Vamos continuar com o exemplo do ombro aqui. Se eu estou trabalhando mobilidade de ombro, eu não posso ter elevação escapular para que o meu ombro se movimente mais. Como, por exemplo, se eu estou levando o ombro aqui, ó, a amplitude que eu consigo atingir sem compensação da escápula, ou seja, sem deixar meu ombro aproximar da orelha, é essa aqui. Então, aqui é onde eu vou trabalhar a mobilidade de ombro. Agora, se eu soltar a escápula só para conseguir mais amplitude, não valeu de nada. Eu não estou trabalhando mobilidade, porque eu estou tendo compensação com alguma outra articulação. Eu vou pegar um vídeo que um seguidor meu me mandou, como é mentoria, a gente vai colocar um vídeo aqui de exemplo, para você entender melhor como que acontece isso na prática. Então vamos lá, aqui o meu seguidor ele está fazendo uma mobilidade de ombro encostada na parede, daqui a pouco eu vou falar por que eu não curto colocar a parede como uma referência, mas vamos lá, ele está fazendo uma mobilidade de ombro, que foi o exemplo que eu utilizei. Nessa posição, ele precisa fazer uma compensação, prestem atenção no tronco e na escápula dele, para conseguir fazer a movimentação que ele quer fazer ali, que na verdade é o movimento de circundução do ombro, né? É a junção do movimento de flexão, abdução e rotação. Então prestem atenção, até esse ponto aqui ele não tem compensação nenhuma. Então a mobilidade real de flexão do ombro dele seria nessa amplitude. Seria a amplitude máxima de movimento de forma ativa e controlada, ou seja, ele está fazendo de forma ativa, ele mesmo levanta o braço, controlada também, mas aí entra a terceira parte, sem compensação com nenhuma outra articulação. Então o correto seria ele manter nessa amplitude de movimento o trabalho de mobilidade. Mas como ele quer fazer a movimentação inteira e tem a parede como referência, ele precisa primeiro inclinar o tronco, prestem atenção nessa posição do tronco dele, e segundo, soltar a escápula, prestem atenção onde eu estou passando com a seta, o ombro dele elevado. Então existiu compensação. Então aqui a gente não está trabalhando a mobilidade real. A gente pode estar trabalhando movimentação do ombro, líquido sinovial dentro da articulação,
Mas lembra sempre, eu preciso ter a movimentação isolada do ombro. O que seria o ideal para fazer nesse caso aqui? Afastar da parede. Então ele faria um movimento de flexão, rotação e abdução na amplitude que ele consegue sem compensação com nenhuma outra articulação. Provavelmente ele não passaria o braço lá atrás, ele passaria o braço mais para o lado, porque a amplitude de movimento dele é o que proporciona ele fazer. Então você colocar a parede para o seu aluno como uma referência vai fazer com que ele obrigatoriamente compense com alguma outra articulação. Dificilmente alguém consegue fazer esse movimento sem compensar com nenhuma outra articulação. Nesse caso aqui, ele está compensando com inclinação e rotação do tronco. Então, para ele conseguir passar o braço, ele inclina para afastar um pouco da parede, que seria o necessário, o ideal, na verdade, e ainda rotaciona o tronco também. Então, em vez de fazer um movimento só com o ombro, primeiro ele começa a inclinar para afastar um pouco da parede e ficar mais fácil e começa a rotacionar. Depois disso, ele ainda solta a escápula para conseguir mais amplitude. Então, como eu sempre falo para você, se a gente entende o conceito da coisa, fica muito mais fácil a gente identificar se o nosso aluno está fazendo da maneira correta ou se o nosso programa de treinamento segue a linha de raciocínio correta. Não dizendo que a mobilidade você tem que fazer dessa forma, mas o conceito da mobilidade está aí. Você tem que respeitar o conceito da mobilidade. Agora, se você quer fazer dessa forma, você não pode chamar de mobilidade, simplesmente assim. Mobilidade é você trabalhar a articulação na amplitude máxima que ela consegue, de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Eu vou definir esse conceito o máximo possível dentro desse vídeo aqui, para grudar no seu cérebro. Então, esse é um dos exemplos do que as pessoas fazem na parede. Várias vezes as pessoas trabalham a mobilidade de ombro encostada na parede, simplesmente pensando no aumento da amplitude de movimento, mas não pensam que não pode existir nenhuma outra compensação, nenhuma outra articulação pode realizar o movimento. Essa compensação, ela acontece por quê? Porque o meu aluno ele não tem a capacidade de realizar esse movimento completo sem compensar, ou seja, sem a ajuda de outra articulação, e aí ele acaba soltando. No caso do ombro, não existe mobilidade de ombro sem estabilidade escapular. Então eu não consigo fazer a mobilidade de ombro se essa escápula não estiver ativada e estabilizada. Então sempre pensa nisso. Entende o conceito do negócio primeiro, para depois você colocar em prática. Esse exercício é de todo ruim? Não é ruim. Na verdade, ele é bom esse exercício. Você está movimentando a articulação do seu aluno em rotação, em abdução, em flexão. Está colocando o ombro dele para se movimentar, ganhando amplitude e tudo mais. Mas lembra, eu não posso chamar isso de mobilidade, porque mobilidade precisa não ter compensação de nenhuma outra articulação. Agora, se eu coloco o meu aluno para fazer o mesmo exercício afastado da parede, uma simples mudança, ele vai trabalhar a mesma amplitude de movimento, as mesmas movimentações, as mesmas articulações, os mesmos tecidos, só que de forma correta, seguindo o conceito de mobilidade. Por quê? Ele só está compensando porque ele está encostado na parede, para ele conseguir fazer essa movimentação toda. Tanto é que ele até inclina o tronco para afastar um pouco. Se ele se afasta da parede, ele vai conseguir fazer a movimentação correta e aí sim você fala que está trabalhando mobilidade com o seu aluno. Esse exemplo do ombro é um exemplo muito fácil de entender, por isso que eu sempre utilizo ele, mas assim, existe para todas as outras articulações que você tem que trabalhar a mobilidade. Como, por exemplo, fazer mobilidade de tornozelo hiperestendendo coluna lombar. Você está compensando com a coluna lombar. É só o tornozelo que tem que se movimentar. Fazer mobilidade de quadril flexionando a coluna lombar. Aí a gente chama de falta de dissociação lombar-quadril, mas você também está tendo uma compensação. O corpo ele sempre vai achar uma maneira de fazer o que você está pedindo. O que a gente não pode fazer é deixar que isso aconteça, porque senão existe compensação e aí a gente não está trabalhando mobilidade. Entendeu? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha curtido. Sempre que for trabalhar mobilidade, lembra do conceito, busca o conceito na cabeça. Se você ainda não consegue gravar muito bem, escreve e entenda esse conceito. Mobilidade, capacidade máxima de uma articulação atingir amplitude máxima de movimento de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Então é isso aí, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, comenta qualquer coisa pra gente trocar uma ideia. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.